Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu abro essa edição falando do Haiti, que registrou novos tremores na noite desta quarta-feira de magnitude 4,9. Segundo o Instituto dos Estados Unidos, os abalos foram sentidos em Les Cayes, cidade no sul do país e uma das mais atingidas pelo terremoto do fim de semana. Segundo o último balanço, o número de mortos subiu para 2.189. Pelo menos 12 mil pessoas ficaram feridas e outras 32 estão desaparecidas. O forte terremoto de sábado destruiu mais de 2.800 casas e danificou mais de 5.400. A situação deixou no limite os hospitais e os danos bloquearam estradas, por onde são transportados os medicamentos para as vítimas. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Em São Paulo, começou ontem a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos com a vacina da Pfizer. Em reunião extraordinária, a diretoria colegiada da agência avaliou que, com as informações apresentadas pelo Butantan, não é possível concluir sobre a eficácia e a segurança da dose nessa faixa etária. De acordo com a agência, o perfil de segurança da vacina também não permite concluir quais os riscos para crianças e adolescentes. Para prosseguir com a solicitação de inclusão da faixa etária de 3 a 17 anos, o Butantan, segundo a Anvisa, precisa apresentar informações pendentes e submeter um novo pedido à agência. Em São Paulo, começou nesta quarta-feira a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Os adolescentes estão recebendo imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Anvisa a ser aplicada nessa faixa etária. Tem uma comorbidade, na verdade chama psoríase, é uma doença crônica, autoimune. E aí, como eu tenho 16 anos, soube que, por reportagens, que hoje seria a vacinação para jovens de 12 a 17 anos. E aí procurei minha tia, que ela é agente de saúde, trabalha aqui, e falei, posso tomar vacina e tal, e resolvi vir aqui. A farmacêutica Janssen, que oferece imunização contra a doença em dose única, recebeu autorização para a condução de estudos com menores de 18 anos no Brasil. Agora vamos falar do tempo. O calor intenso continua na maior parte do país. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, a temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima 28. Brasília pode registrar 12 graus de mínima e a máxima pode chegar a 27. Em Belém do Pará, mínima 24 graus e máxima de 33. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a cidade pode registrar temperatura máxima de 30 graus. Em Itatiba, interior de São Paulo, a mínima é de 16 e a máxima de 31 graus. O governo dos Estados Unidos acusou os talibãs de impedirem a saída de afegãos que desejam abandonar o país após a tomada da capital Cabul pelos rebeldes. Os talibãs seguem à frente de postos de controle nas redondezas do aeroporto da capital Cabul nesta quinta-feira e estão impedindo a saída de afegãos do país. A acusação foi feita pelo governo dos Estados Unidos um dia após o presidente Joe Biden conceder uma entrevista exclusiva a George Stephanopoulos, da ABC News, a primeira desde que os talibãs tomaram a capital. A conquista de Cabul pelos rebeldes provocou uma fuga desesperada de estrangeiros e seus aliados afegãos. Na segunda-feira, Biden havia prometido aos talibãs uma resposta militar rápida e contundente caso o movimento fundamentalista interrompa as operações de retirada. Nesta quinta-feira, 2 voos procedentes do Afeganistão chegaram à Espanha e Inglaterra com civis a bordo. O governo americano enviou cerca de 6 mil militares para garantir a segurança do aeroporto de Cabul. O objetivo é retirar cerca de 30 mil americanos e civis afegãos que trabalharam para Washington e temem por suas vidas. E assumir o controle político do Afeganistão foi apenas um dos desafios do Talibã. Analistas avaliam que o outro é a economia do país, um dos mais pobres do mundo. Os talibãs prometeram melhorar a economia afegã. Sem acesso à ajuda internacional e com as sanções estrangeiras, o futuro de um dos países mais pobres do mundo se torna complexo. Algumas nações anunciaram um congelamento de seu apoio. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial permanecem em silêncio, mas também podem congelar sua assistência financeira ao país.
No ano passado, o produto interno bruto afegão chegou a 19,8 bilhões de dólares, enquanto o fluxo de ajuda representou 42,9% do PIB, segundo o Banco Mundial. A renda atual do Talibã é estimada em 300 milhões de dólares. O presidente do Banco Central afegão, Ajmal Ahmadi, que deixou o país, estima que o Talibã tem acesso a 0,1% ou 0,2% das reservas monetárias totais do Afeganistão. As reservas afegãs nunca estiveram em perigo, garantiu o funcionário. O volume de reservas do Banco Central afegão alcançava aproximadamente 9 bilhões de dólares na semana passada. Ahmadi destacou que o efetivo e o ouro das reservas continuam nas contas do Banco Central americano, do BIS, uma espécie de banco para os bancos centrais, do programa sócio de bancos centrais no marco do Banco Mundial, além de outros bancos. E antes de encerrar, uma última informação. As vendas de bicicletas no Brasil aumentaram mais de 34% no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. É um reflexo da pandemia. Elas se tornaram uma forma de praticar atividade física e também de fugir das aglomerações no transporte público. Vamos ver. Enquanto alguns setores tiveram resultados ruins ao longo da pandemia, o de bicicletas teve muito sucesso com as vendas. De acordo com um levantamento realizado pela Aliança Bike, Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, o ano de 2020 superou em 50% a venda de bicicletas em comparação com 2019. E a procura continuou. As vendas no primeiro semestre deste ano cresceram 34,17% em relação ao mesmo período de 2020. A Tembici, empresa que opera serviços de empréstimo de bicicletas, registrou um crescimento de 9% entre janeiro e julho de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado no Brasil. Já na capital paulista, o aumento foi de 23%. Ainda sobre a pesquisa da Aliança Bike, envolvendo 180 lojistas de 20 estados, dos modelos vendidos no primeiro semestre, 61% custavam até R$ 3.000 e 81% até R$ 5.000. Apenas 5% saíram por mais de R$ 10.000. E segundo a associação, os preços estão mais altos porque o mercado foi bastante afetado pela variação do dólar, que influenciou no frete marítimo e no custo da matéria-prima. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a eficácia das vacinas no combate à Covid-19 e a necessidade de uma terceira dose. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.